Então aqui nós estávamos lendo o versículo aqui: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Como nós lemos em Deuteronômio 21, 23, né? Ali no versículo 12, ele fala: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas viverá. Está ali em Levítico, capítulo 18, versículo 5. Então, em Levítico, capítulo 18, vamos ler Levítico 18, 5. Ó. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Só que nós temos que prestar atenção que quando Deus falou isso no Antigo Testamento, que os homens viveriam guardando os estatutos da lei. Quando Cristo veio, Cristo venceu esse mandamento. Em Gálatas, ainda no capítulo 3, ali no versículo 11, né? Ele fala assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, quem falou isso foi o profeta Abacuque. Vamos ler aqui, ó, no Antigo Testamento, Paulo, ele está construindo o argumento para o povo da região da Galácia com base no Antigo Testamento, porque Paulo, como rabino que era, como um homem que havia sido criado aos pés de Gamaliel e que tinha conhecimento a respeito do Antigo Testamento, muito superior ao conhecimento de Pedro, que era um pescador, vai convencendo o povo da Galácia, dizendo: olha, gente, vamos pegar as escrituras no Antigo Testamento e vamos fazer um estudo detalhado para mostrar para vocês que o que salva não é a lei, mas e a circuncisão é algo desnecessário, mas o que salva é a fé. Aí ele vem e cita o texto de Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Vamos ler aqui primeiro os versículos 1 a 4. Ó. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Abacuque está falando a respeito dele mesmo, dizendo assim: ó, vou ficar de guarda, vou ficar na fortaleza, vou ficar em vigilância para ver o que fala comigo. É isso que ele está falando, ó, para quando eu for questionado. Então o Senhor me respondeu e disse, ó, Deus vendo Abacuque naquela posição de prontidão, Deus veio e falou para Abacuque o seguinte, ó, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Ou seja, aí 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então, Deus, né, tanto mais que, por ser dado ao vinho, é desleal. Um homem soberbo, que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte, que não se farta, ajunta para si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois todos estes contra ele uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo, ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Não se levantarão de repente os que te hão de morder, e não despertarão os que te hão de abalar, e não lhes servirás tu de despojo? Aqui Deus está falando no profeta Abacuque a respeito da justiça de Deus. Aqueles que abusam dos outros, em um dado momento Deus vem sobre eles com a sua justiça.
né? Mas o principal aqui desse texto é que Abacuque, ele se colocou na torre de vigilância para saber quem teria comunhão com Deus. E Deus estava falando aqui para ele, ó, escreve a visão, para que quem estiver passando correndo consiga ler o que está escrito nas tábuas. A visão, Deus falou, é para o tempo certo, vai ser o tempo futuro, o tempo determinado. Qual que é a visão? A visão é que quem despoja os outros e é soberbo, vai ser despojado. Quem engana os outros, vai ser enganado. Mas no meio dessa fala, né, porque Deus falou para o profeta Abacuque o seguinte, eis que a sua alma se incha. As pessoas arrogantes e soberbas ali do tempo de Abacuque estavam dizendo, não vai acontecer nada, nós vamos fazer o que nós queremos, ninguém vai corrigir a gente. Aí Deus vem e fala, eis que a sua alma, a alma dessas pessoas se incha, e não é reta nele, eles não eram retos. Mas ele fala assim, mas o justo, aquele que é correto, pela sua fé viverá. Ou seja, aquele que é justo, pela fé em Deus, viverá. Então Paulo está dizendo assim, olha, desde o profeta Abacuque, lá no Antigo Testamento, Abraão foi salvo pela fé. E Deus falou para Abacuque que é a fé que traz vida. Então nunca está relacionado a cumprir mandamentos de lei que vai trazer salvação. Mas a salvação vai sempre ser como um produto da fé no que Deus fala. E se Deus falou agora que quem crê em Jesus é salvo, é essa fé em Jesus que é o enviado de Deus para trazer salvação que vai trazer salvação. Não é fazer a lei, que é a circuncisão que estão cobrando de vocês. Veja como essa questão da circuncisão era muito forte na região da Galácia, a ponto de Paulo se debruçar em fazer todo esse esforço para falar para eles que a circuncisão era desnecessária. Ali nesse livro de Gálatas, aí, no versículo 10, ele fala assim, ó, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Paulo aqui está falando de Deuteronômio 27. Veja aqui o que diz em Deuteronômio 27. Versículo 26. Nós vamos ler aqui, ó, na lei. Ele diz, ó, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Ou seja, Paulo está falando, olha, lá no Antigo Testamento, a questão da lei, você tem que fazer tudo, ó, maldito aquele que não confirmar, aqui não está escrito todas, mas na verdade, se nós lermos os versículos anteriores aqui de Deuteronômio 27, ó, ele vai dando ordens, ó, maldito o homem que fizer imagem de escultura, maldito aquele que desprezar seu pai, maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo, ou seja, invadir a terra do outro para estender, alargar a sua terra. Maldito aquele que fizer que o cego erre o caminho. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Maldito o que se deitar com a mulher de seu pai, porquanto descobriu a orelha de seu pai. Então ele vai falando maldito, maldito, e aí ele termina o capítulo, maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei. Ou seja, todas as palavras desta lei. Então Paulo vem e fala assim, olha, o argumento que Paulo vai construindo para o povo da Galácia sobre a circuncisão é no sentido de que, versículo 10,
Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Deuteronômio capítulo 27, versículo 26. Aí ele vem e fala: é evidente que pela lei, versículo 11, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ele está dizendo assim, ó, olha, lá no Deuteronômio está escrito que tem que fazer tudo. Aqui, lá em Abacuque 2,4, está escrito que o justo vive pela fé, não por aquilo que ele faz. Aí vem o 12, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Aí vem lá, Levítico 18,5, né? Falando que quem faz tudo, aquele que cumprir a lei, vai viver pela lei. Aí vem o 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aí nós lemos Deuteronômio 21, 23, que fala que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era considerado maldito. Vamos ler aqui novamente Levítico 18, 5, para confirmar esse texto. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos, vamos ler o versículo 4 antes, né? Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, Paulo está falando aqui, ó, lá em Levítico 18, fala que aquele que quiser viver da lei vai ter que realizar absolutamente tudo o que está escrito na lei para que possa viver. E a lei de Cristo é uma lei que traz liberdade. Você acredita em Cristo e você tem liberdade em Cristo. Agora, nós vamos ler aqui o versículo 14, ó. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Ou seja, ele está fechando o argumento agora, de sorte que são da fé, os que são da fé, o versículo 9 até o versículo 14, ele é uma linha de raciocínio aqui. A linha de raciocínio do 9 ao 14 é a seguinte, ó. Os que são da fé são benditos com o crente Abraão, né? Aí o versículo 14, para que a bênção de Abraão chegue aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então o versículo 9 começa o argumento dizendo: nós somos benditos pela fé em Cristo em Abraão. E Abraão recebeu a bênção de ter comunhão com Deus pela fé que ele teve em Deus, para que isso chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo. E para que pela fé nós, e Paulo quando fala nós, está falando dele como se fosse gentio, não dele como judeu. Está falando para que nós recebamos a promessa do Espírito. E no meio do caminho ele fala, no 10, no 11, no 12 e no 13, em 4 versículos, ele cita 4 passagens do Antigo Testamento para dizer como que funciona a linha de argumento em relação à lei. Ele fala, ó, no versículo 10, ó, lá em Deuteronômio capítulo 27, versículo 26, fala que todo aquele que não permanece em tudo da lei é um maldito. Aí o versículo 11 ele fala, em Abacuque capítulo 2, versículo 4, está escrito que o que salva é a fé e não a obra. Aí no versículo 12 ele fala, a gente ainda tem que lembrar que Levítico 18:5 fala, inclusive, que quem resolver seguir a lei, né, vai viver apenas se conseguir executar toda a lei. E aí ele vem no versículo 13, e a gente tem que lembrar ainda que Cristo resolveu todas essas dificuldades de você ser um maldito se você não cumprir toda a lei, de você entender que a justificação vem pela fé e de você entender que é a fé que se você
que existe uma responsabilidade, um encargo muito pesado quando você não executa toda a lei. Aí no 13 ele fala: Cristo nos resgatou de tudo isso porque ele se fez maldito. Porque lá na lei, em Deuteronômio 21, 23, está escrito que quem é pendurado no madeiro é maldito. E Cristo, e deveria ser enterrado no mesmo dia. E isso aconteceu com Cristo justamente porque Cristo queria nos salvar de toda a lei. Aí vem o 15: Irmãos, como homem eu falo. Se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade que é Cristo. Mas digo isto, versículo 17, mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não o invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, versículo 25, já não estamos debaixo de aio. 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, nesses últimos versículos, Paulo vai falando, a partir do versículo 15 até o último versículo aqui, que se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta alguma coisa. O que Paulo está dizendo? Para que um testamento de um homem fosse confirmado, era necessário que houvesse 2 a 3 testemunhas para confirmar que aquilo que aquele homem tinha escrito no testamento realmente era verdadeiro. Uma vez que o testamento era reconhecido como verdadeiro, não tinha mais como anular aquilo que estava escrito. Uma vez que ficava comprovado que o testamento era aquele, ninguém mais podia anular aquele testamento. Então Paulo está dizendo assim: da mesma forma acontece quando nós lemos o Antigo Testamento, quando nós lemos as Escrituras. Deus, ele fez uma promessa para Abraão, versículo 16, e a sua posteridade. E Deus fez uma promessa apenas para a descendência de Abraão. De fato, quando nós lemos o Antigo Testamento, Deus fala assim: eu abençoarei a tua descendência. Deus não falou para Abraão: eu abençoarei as tuas descendências. É disso que Paulo está falando. Paulo falou assim: quando Deus falou com Abraão, ele falou: ele não falou as tuas posteridades, como falando de muitas. Ele falou de uma só. Ele falou: eu abençoarei a tua descendência. E aí Paulo fala assim: Cristo é descendente de Isaac, que era o filho da promessa. Cristo é essa posteridade. Então Paulo já está fazendo a sua defesa aqui,
dizendo que todos aqueles que acreditam em Cristo se conectam com Abraão. E aí ele fala assim, mas eu digo isso porque, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida de forma a abolir a promessa. Porque daí o versículo 17, Paulo responde, é como se Paulo respondesse o seguinte, no versículo 16, ele diria, Deus, ele fez a promessa para uma descendência de Abraão, que é a descendência de Isaac, de onde veio Cristo. Alguém poderia perguntar para Abraão assim, mas então por que veio a lei com Moisés? Por que nós ficamos obedecendo a lei? Por que Deus ficou tanto tempo falando com Moisés como que era para fazer o tabernáculo? Quais eram as leis? Então, alguém poderia se opor a Paulo e dizer assim, você está falando bobagem, Paulo, porque Deus não ia perder tempo de lançar a lei à toa. E antes que alguém fizesse essa pergunta, Paulo já vai à frente e fala assim, continuando a sua explicação, dizendo, mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida, de forma a abolir a promessa. Ele fala, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Paulo está dizendo assim, não tem problema que veio a lei, porque a herança já tinha sido feita para Abraão. Deus já tinha feito a promessa. Deus já tinha dado a promessa de maneira gratuita para Abraão. Aí ele fala, aí o versículo 19, ele vem explicar qual que é a questão da lei. Mas para que é a lei? Ela foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ou seja, ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Então Paulo quis dizer o seguinte, Deus fez a promessa para Abraão, a promessa continuou sempre válida, mas até que o Cristo viesse, a lei foi colocada 430 anos depois da promessa que foi feita para Abraão, no meio do caminho, porque até que Cristo viesse, as pessoas iam continuar pecando e transgredindo. E era necessário que tivesse alguma coisa que perdoasse as pessoas no meio do caminho até que a posteridade de Abraão, que é a plenitude de Deus, que era Cristo, pudesse vir. Então ele fala assim, e ela foi posta como um medianeiro, a lei foi colocada como medianeiro. E aí ele fala, ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. O medianeiro, que é a lei, não é só de uma pessoa. Agora, quem criou a lei para que as pessoas todas que vão usando a lei como um meio de socorro para chegarem a Deus, né? A lei era para todos, ela não era só de um, mas Deus é um. Todo mundo que obedecia a lei obedecia apenas para honrar a Deus, porque Deus é um só. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Aí Paulo fala assim, a lei é contra Deus? A lei não é. Porque se você conseguisse colocar uma lei para trazer vida, a justiça ocorreria pela lei. Se fosse possível, vamos criar uma lei que todo mundo que obedecer essa lei vai estar automaticamente conectado com Deus. A lei, se existisse uma lei dessa que pudesse vivificar, a justiça poderia vir pela lei. Agora tem um problema, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, ou seja, a Bíblia, a Escritura, fez com que tudo ficasse debaixo do pecado, ou seja, que toda a lei fosse considerada uma coisa errada, que desvia o ser humano do alvo, porque o novo alvo é você ter a fé em Jesus Cristo.
Então a própria Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, encerrou todo o Antigo Testamento debaixo do pecado. É tudo agora errado, isso era provisório. Era certo enquanto Cristo não tinha vindo. Agora que Cristo veio, que a promessa já se cumpriu, tudo aquilo que foi estabelecido pela lei agora é pecado. Pecado, a gente tem que lembrar, significa errar o alvo. É errar o alvo você querer chegar a Deus por meio da lei, a partir do momento em que Cristo já veio. Mas antes que a fé viesse, olha como é, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Antes que a fé viesse, antes que Cristo viesse, a lei tinha o seu papel. Agora, de maneira que a lei nos serviu de aio, versículo 24, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então veja, a lei é um medianeiro, a lei é para todos, enquanto Cristo não vem. Agora, o único que criou a lei é Deus, o Deus é único, mas até a posteridade de Abraão vir. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Ou seja, não estamos debaixo da lei. O aio era a lei, que ele fala no versículo 24. Versículo 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, depois que Cristo veio, nós não somos mais filhos de Deus porque obedecemos a lei. Porque a lei é o nosso medianeiro. Porque a lei é o nosso aio. Porque a lei é o que perdoa e justifica as nossas transgressões. Porque nós somos filhos de Deus agora pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Aí ele fala, todo mundo que se batizou em Cristo agora se revestiu de Cristo. 28. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Aqui, no versículo 28, o ponto forte é, nisto não há judeu. Porque para o judeu ainda era necessário obedecer à lei. O judeu tem muita dificuldade em relação a isso, como nós vimos com relação a Pedro, em relação a cumprir os mandamentos. Mas ele vem nesse versículo 28 e fala, não há judeu, nem grego, nem servo, nem livre. Ou seja, Paulo vem e coloca assim, ô judeu, você é igual o grego, é igual o servo, é igual o livre, é igual, não tem nem questão de macho e fêmea no que diz respeito a receber salvação. Quando a gente fala de salvação, alma é alma. Todo mundo é um ser humano que precisa receber a salvação. E nesse ponto, quando se fala de salvação, de fé em Jesus, todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. E se vocês forem de Cristo, é que vocês vão ser descendência de Abraão. Não é pela circuncisão, não é pela obediência à lei, porque a lei foi só um medianeiro, porque a lei foi só um aio, porque a lei foi só uma ponte, porque depois que Cristo veio, a fé em Cristo é que faz você ser descendência de Abraão e faz você ser herdeiro conforme a promessa, faz ser herdeiro de Abraão conforme a promessa. Que promessa? Conforme a promessa que Deus fez lá para Abraão, que em ti serão benditas as nações, que eu abençoarei a tua posteridade, que a tua posteridade é Cristo. Nós somos herdeiros de Abraão, Ele está falando aqui para os judeus, quando você aceita Cristo. Quando você aceita Cristo, você é co-herdeiro com Cristo, co-herdeiro de Deus. Lá em Romanos 8, 17, está escrito isso. Romanos 8, 17, aqui. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então aqui fala que é por Cristo que nós somos justificados. É até bom ler aqui o Romanos 5, Nós somos, sendo pois justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós temos paz com Deus em razão de Jesus Cristo, por causa da morte de Jesus Cristo. É em razão da morte e do sacrifício de Jesus Cristo que nós conseguimos restabelecer a paz com Deus, porque por Cristo ter morrido por nossos pecados, nós fomos justificados dos nossos pecados. Pelo fato de Cristo ter sido feito maldito, tendo sido pendurado no madeiro, conforme Deuteronômio, no capítulo 21, no versículo 23, é que nós recebemos a bênção. Ele foi maldito para nós nos tornarmos benditos de Deus. Porque com a morte dele, que foi um sacrifício perfeito, nós recebemos a justificação dos nossos pecados. E aí, com a morte dele, versículo 10, porque nós fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Nós fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, versículo 10. E aí, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós somos salvos da morte porque nós estamos reconciliados com Deus por causa da morte de seu Filho. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, em Cristo nós somos justificados do pecado, Romanos 5:1. Somos reconciliados com Deus, Romanos 5:10 e 11. E somos co-herdeiros com Cristo. Recebemos o espírito de adoção de filhos. E podemos chamar a Deus de paizinho. Isso está escrito aqui em Romanos capítulo 8, versículo 15, ó. Recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, chamamos paizinho. E o mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 16. E se nós somos filhos, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, a palavra de hoje é muito forte, no sentido de que a lei, ela ficou para trás, ela foi apenas um aio. O que fez com que Abraão fosse amigo de Deus foi a fé que ele teve em Deus. A fé de que Deus poderia dar a ele o filho, e a fé de que Deus cumpriria tudo aquilo que prometeu, e que na sua descendência todas as nações da terra seriam benditas. Que ele falou, em ti serão benditas todas as nações da terra. Nós todos somos benditos quando aceitamos a Jesus. E Jesus Cristo é a posteridade de Abraão. E é nisso que consiste a salvação em Abraão, não em obedecer à lei. Porque a lei nem veio na época de Abraão, veio 430 anos depois, quando veio Moisés. E ela foi dada em caráter provisório, para servir de aio, para servir de medianeiro. Mas a lei era muito rigorosa. Você só poderia ser justificado se você cumprisse ela na integralidade. Levítico capítulo 18, versículo 5. Mas aquele que fizer tudo o que está escrito viverá. Enquanto que com Cristo nós recebemos a justificação plena. Deus reconhece-se que somos imperfeitos e falhos, mas ainda assim, dada a correção absoluta de Cristo e a sua perfeição, alcançamos e recebemos a salvação. Então, essa é a meditação de hoje em Gálatas capítulo 3. Ficou grande o vídeo, mas a gente tinha que fazer todas essas leituras para podermos ter uma compreensão mais exata a respeito de Gálatas capítulo 3 e mostrando como essa questão da circuncisão era uma questão que pegava forte na região da Galácia. E Pedro, quando fez uma viagem para Antioquia, ali na região da Galácia, acaba fazendo essas questões da circuncisão, mesmo tendo tido a experiência que ele teve em Atos 10, de ver que Deus havia batizado com o Espírito Santo a família de Cornélio, que eram judeus, que não eram judeus. Agora, só para fechar esse raciocínio e já fazer uma conexão com as cartas que Pedro escreve para a igreja, nós vemos que a primeira carta de Pedro, ele escreve: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia.
E quando nós lemos aqui esse texto, nós vemos que Pedro, mais tarde, quando ele foi escrever a sua carta universal, né, a carta, eles chamam de a carta universal de Pedro, ele estava escrevendo aqui, eu quero mostrar isso aqui no mapa, qual era toda essa região que ele falou aqui, ó, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vou dar um pause aqui para achar o mapa. Olha, essa região que Pedro fala aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Pegar esse mapa das viagens de Paulo, ó, Jerusalém ficava aqui, Cesareia ficava aqui. Capadócia era essa região aqui, ó, aqui mais ou menos ficava a Síria. E aqui a Antioquia da Síria. Paulo era dessa cidade aqui de Tarso, né? Aí, ó, a Capadócia era essa primeira região aqui. A segunda região era a Galácia, que pegava Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, né, essa região. Aí a terceira região aqui, ó, ele fala assim, Bitínia, era essa região aqui, mais ou menos aqui de cima. E aí depois a Ásia era toda essa região aqui. Aqui fica Éfeso, e aqui ficava a cidade de Pérgamo, Tiatira. Tem um mapa aqui, que está aqui, ó, na terceira viagem de Paulo, que mostra bem esse pedaço, ó. Então, aqui era Capadócia, perto da Síria. Aqui do lado, nessa região, a Galácia. Aí, aqui mais em cima, ficava o Ponto. Então, Pedro, ele fala assim, a igreja dispersa no Ponto, na Capadócia, na Galácia, na Bitínia. A Bitínia era essa região aqui de cima, e na Ásia. A Ásia pegava aqui, ó, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, né? Aqui ficava a igreja de Laodiceia e aqui de Filadélfia, mais ou menos aqui nessa região. E Colossos, que é uma outra cidade que Paulo escreve a carta de Colossenses, também ficava aqui do lado. Filadélfia, Laodiceia e Colossos eram 3 cidades, uma próxima da outra aqui nessa região. Então, Pedro, depois ele escreve uma carta para a igreja dispersa na Capadócia, na Galácia, no Ponto e na Bitínia. Então, nós vemos que eu só quis apontar aqui só para lembrar, para destacar para quem que Pedro depois escreve as suas cartas. Porque ali em Jerusalém, mais ou menos, ele viveu praticamente a vida inteira dele pregando a palavra ali naquele lugar. Agora, quando ele escreve a segunda carta, ele escreve assim, ó, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então, essa segunda carta, ele já direciona para todos os que são da igreja. Mas a primeira carta de Pedro, ele faz menção ao Ponto, à Capadócia, à Galácia, né? Ele faz referência a regiões específicas, né? Ele fala do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, que são as igrejas de Éfeso, Esmirna, Tiatira, a região da Turquia atual, né? E a Bitínia. Mas é isso, Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus.